semestre a igreja não pôde pagar, não sei o motivo. E aí eu tinha que pagar e tinha um prazo, e o diretor me cobrando na faculdade. Falei, Deus, e agora? Você vai me envergonhar assim? E lá você estudou também. Lá tinha que estudar para você poder ter o visto para ficar lá na China. Aí aprendeu um pouquinho da língua deles também? Aprendi, mas já esqueci muita coisa, porque você não É, pratica, é uma né? língua difícil de falar. Difícil, mas eu já podia pegar um ônibus, um táxi, já podia comprar coisas, Mas você né? consegue entender quando eles falam ainda ou não? Consegui, agora não, não Agora já consegui, tem não, muito não, não. tempo já, né? Algumas coisas consegui. E foi muito bom, né? Porque aí, e lá, onde nós morávamos na China, era o centro da China, era Xi'an. Foi a antiga capital da China antes de Pequim. Então, lá era uma zona, um estado de muitas universidades. Então, todos os universitários, todos os jovens estudavam lá, a maioria, né? Então, tinha jovens de tudo. E nós começamos, então, um trabalho dentro da minha casa com as meninas. Falei, Deus, eu vim aqui para a China para estudar só, quero falar de Jesus. Como eu vou falar de Jesus? Por causa do idioma. Aí nós começamos, aí conhecemos um brasileiro que dava aula de português. E ele era da congregação cristã. E era, aí ele levou a gente lá para o pessoal conhecer a gente e praticar conosco o idioma português. Então eles vinham na nossa casa. Aí Deus falou comigo: começa a trabalhar com eles e começa a fazer reunião na tua casa. E lá na China, você só pode ter 12 pessoas dentro da tua casa. Mais que isso, eles pensam que é revolução. Já querem levantar contra o governo. E aí eu começamos a chamar algumas missionárias também que já falavam um pouco de chinês e fazíamos comida brasileira Nossa, que legal. e dávamos o nosso testemunho por que que nós éramos cristãs. Porque para eles, todo ocidental é cristão porque crê num Deus, independente de religião, mas eles não. Então nós líamos um versículo da Bíblia e explicávamos, e aí a palavra era ministrada. E aquelas que queriam mais interesse vinham conversar com a gente depois. E algumas vieram e aceitaram Jesus. Né? Foi muito bom esse tempo de nós Nossa, que levar lindo. Jesus para as pessoas dessa maneira. Então, Deus sempre dá uma estratégia de como ganhar as almas para o reino de Deus. É, você contou um testemunho muito marcante desse jovem que, através de uma carteira, conheceu Jesus e toda a sua família. É, conta assim para nós. Eu sei que você não vai conseguir contar tudo, porque é uma grande trajetória de vida com Deus, é, no campo de missões. Conta para nós assim, um sobrenatural, uma coisa que marcou, uma cura, um milagre, alguma coisa que você lembra de alguma das nações que você foi que impactou assim. Além desse que você já contou agora, que esse também foi muito forte. É, né? Nossa, esse rapaz aí, conhecer Jesus através da forma que foi muito. A maneira que foi até hoje a gente Conta fala mais um pra do gente aí. Marcos assim que impactou nossa vida. Outra coisa que foi na China também foi as crianças. Você vê elas recebendo um batismo com o Espírito Santo, né? De uma Nossa, forma tão tremenda. E a fome que aquelas crianças e adolescentes tinham. E quando nós fomos num orfanato também, lá na China, que a gente via Deus transformando aquelas crianças. e recebendo o batismo com o Espírito Santo. Assim E mesmo. dons espirituais e falando em outras línguas. Assim. Eu imagino, porque coisa tremenda que Num não deva país que é bem fechado por o fechado. Evangelho. Mas na estatísticas missionárias, Chile é o país que tem mais cristãos em todo o mundo, que a gente não sabe. Mesmo na igreja perseguida e também a igreja do governo também. Exatamente. Inclusive a igreja do governo, junto com a igreja perseguida, os pastores, os líderes estavam se unindo porque eles queriam romper, a igreja do governo queria romper com isso. E eu lembro que nós fomos numa igreja que havia recém-aberto, que o pastor era uma igreja do governo, o pastor começou a pregar no poder do Espírito Santo, a intérprete ali se envolveram tanto, e a moça que nós levamos ali, ela falava assim, ele está contando toda a minha vida, como é possível? Aí nós falamos, não, não é possível porque Jesus conhece a tua vida. E aquele dia ela aceitou Jesus. Foi Nossa. muito impactante. E esse pastor foi preso. E ele falava assim: não importa eu ser preso, contando que na prisão eu fale de Jesus. É,
Meu Você Deus. querer ser preso para pregar o evangelho numa prisão é Isso. só o amor de Jesus. Só o amor de Jesus para que constrange. Então você vive assim, esses momentos assim tão marcantes que você fala, que crente que eu sou, né? Que crente eu estou sendo hoje. A ponto que Jesus ensinou isso, né? Ele deu a vida dele por nós. E eles se dão, contando que Cristo seja formado. E lá na igreja perseguida, o que eles falam? Eles preparam líderes, e desses líderes que preparam, que se convertem, já são preparados para abrir novas igrejas. E eles vão, sem nada, e vão. E às vezes a gente coloca tantas coisinhas para fazer, né? Ah, eu vou, senhor. Se o senhor me der um carro, se o senhor me der uma casa, se o senhor me der isso. Eu Se eu faço tiver um bom aquelas trocas. sustento, aí eu vou. Aquela moeda de troca, né? Rapaz, eu lembrei até de Jacó agora. É mesmo. Jacó não foi bem assim? Se o Senhor me abençoar, eu vou nessa viagem. Se o Senhor me abençoar e der aquilo, tudo que eu preciso, todo o sucesso. Quando eu voltar, foi Jacó, está na Bíblia. Quando eu voltar, o Senhor será o meu Deus. Aí eu vou dar o dízimo de tudo. Mas até o momento eu não tinha entregado para Deus, não. E nem o dízimo. Nem o dízimo, nem nada. Então, Ai, é ai. muito interessante a trajetória de vida de Jacó, porque Jacó representa a igreja de Jesus, representa nós crentes, que quer dar um jeitinho que já fala assim, se o senhor abençoa, eu vou, se o senhor abençoa, eu não vou. Será que tem alguma coincidência nessa história, né? É, uma troca com Deus não dá Uma certo, troca, mas não. não dá certo, né? Ah, se o senhor abençoar, eu dou dízimo, se Deus não abençoar, eu não dou. É. E sendo que Deus quer de nós o quê? Uma entrega sem reserva. É. Então a proposta do evangelho é essa. E ainda mais eu se contando toda essa história, eu falei, meu Deus do céu. Um missionário, ele exige uma renúncia. O negócio é. Dá para Total. encarar aí? Quer ser missionário ainda? Tem alguém que gostaria de levantar a mão nesse momento e entregar a sua vida sem reserva para o campo missionário? É sério. É sério, por isso que Jesus é assim, aquele que não deixar pai, mãe, Filho, por amor filho, de mim, por amor não a é mim, digno não é digno de... do meu reino. Estamos fazendo uma comparação, É uma renúncia, né? mas é sério. O que nós estamos falando aqui é sério. Tem alguém aí que gostaria de levantar sua mão e entregar sua vida para a obra missionária? Sem reserva? Renuncia, É. crucifica o teu eu. Porque essa voz, ela ainda continua clamando. É Isaías. É. A quem enviarei E quem é há a de de ir ir por por mim. nós? Um dia eu fiz essa oração para Jesus. Eu pago o preço até hoje por causa dela. Que eu falei para Jesus outro dia, indo para uma reunião de missões lá no Vila Alzira. Eu recebi uma visita de Jesus dentro do carro e eu fui visitado por Deus, aquela presença, comecei a falar ali com estranhos e visitado por Deus e naquele momento eu não tinha falado isso ainda com Jesus. Eu falei, Senhor, e eu falei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aonde o Senhor mandar, eu irei. Só que isso tem um peso muito grande. Oh, meu Deus. Eu já paguei uns preços por causa disso daí já. Ai, E só que não tem como voltar, né? Você falou, tá falado. aquele que põe a mão no arado não pode olhar para E trás. ministério não tem volta, como nós estávamos falando há pouco. É. Ministério não tem volta. Por isso que o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está mandando sempre a gente ir avante. Ele não está mandando você voltar. Falou, vai, continua, siga, Sempre para anima-te, frente. vem para frente, olha para a cruz. Para direita, para esquerda. Não, Olha para a cruz. não tem como dar uma paradinha assim que nem a Não, mulher de não Ló. tem. Vou dar uma Olhar para a olhadinha cruz. para as Campinas. Não. Ver se sobrou alguma coisa das Campinas de Sodoma. E ele só falou ide pregar, ele falou ide fazer discípulos. E onde estão nossos discípulos hoje? Ai, Jesus. Então você Quando nós ficou mais difícil um pouquinho agora. É, porque quando nós chegarmos diante do Cordeiro, ele não vai perguntar o que que a gente fez na terra. Ele vai perguntar onde estão tuas almas. O que você tem para apresentar diante de mim? Onde estão teus discípulos, né? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, e sobre muito te abençoarei.
Essa Entra- visão a gente tem que ter O no nosso fiel entra coração. pro gozo. Agora e aquele outro? Meu É, Deus, Deus. saiba, Não quer esse a gente não quer nem falar, né? assim mesmo. Meu Deus do céu. Aí me fala um pouquinho depois da China, eu sei que não vai dar tempo de falar tudo. Ah, depois eu Vai- fui para Cuba, tá? Ai, Fiquei na China Jesus. lá 2 anos. Aí Deus usou uma pessoa que foi na China, precisava de um tradutor, precisava fazer compra lá. E aí ele foi usado por Deus para me abençoar e trazer de volta ao Brasil. E voltei. E depois fiquei 1 ano e meio lá na Bolívia, ajudando no treinamento de adolescentes e jovens, que tínhamos o projeto da missão chamado Ásia. E aí eu ajudei no treinamento deles durante 1 ano e meio na Bolívia, da Bolívia. Aí eu fui para Cuba. Nossa, meu E na Deus. Cuba eu levava equipes desde o ano 2014 até o ano 2019, levando equipes, ajudando no treinamento de pastores e líderes, levando objetos pessoais, levando comida, levando ofertas missionárias para ajudar as igrejas locais, os Foi, líderes foi de locais, 2014, até 2019. foram 5 anos, 6 anos. É, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 anos. 5 anos. Indo e voltando para Cuba. Eu morei em Cuba durante 7 meses, porque havia casado com um cubano, então eu tinha. Eles me deram somente 6 meses para morar e 1 mês porque eu tinha o visto, né? Então era o único tempo que eu pude morar lá. E durante esse tempo, Cuba é um país que a igreja tem crescido. Você já conhece um pouco de Cuba Sim, porque você inclusive, viveu. Eu falo que eles são crentes sobreviventes, eu louvo a porque Deus pela sua vida. No ano de 2016, Deus me deu o privilégio de conhecer Cuba através da sua vida e através do seu glória a Deus. ministério e poder contribuir um pouquinho ali naquela nação. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. E Cuba, como nós sabemos, é um país socialista comunista. Atualmente, muitos imigrantes estão chegando no Brasil, estão saindo de Cuba, porque a situação de Cuba está terrível, gente. Vocês não têm nem noção de como está aquela nação. Em 2016, quando o pastor Ivan foi, já era precário, agora É, está muito mais precário. Fidel era vivo ainda na época, né? Agora está pior do que nunca. A energia lá só tem 2 horas de energia. Comida, assim, quase não tem. As Eu prateleiras do passei supermercado umas vazias. experiências até mais ou menos, assim, vamos dizer, que e piorou então. Piorou. Meu E o Deus. povo está saindo. E para vocês terem uma ideia, lá onde eu moro, lá no Parque Miami, na Represa, já tem mais de 50 cubanos e venezuelanos morando lá no bairro, o qual eu estou trabalhando nessa área agora com eles, em missões. Alguns são cristãos, outros não. Nós temos dado, a igreja tem dado apoio naquilo que cabe nós ajudarmos, né? Levar eles para fazer a documentação deles, ajudar a levar no CRAS, O a fazer. Brasil é um país muito acolhedor nessa parte, né? Isso, De tanto cristãos, não cristãos, mas tem abrangido a igreja, tem feito esse papel muito importante, né? De receber essas pessoas e apoiar nas suas necessidades, né? Uma ajuda monetária, vamos dizer assim, né? isso, nós temos feito isso. Então, é o que nós fazíamos em É. Cuba, né? Levar ajuda E a igreja humanitária para continua, e a eles. igreja continua fazendo aqui também, É, através exatamente. do campo das nossas igrejas, para a glória de Deus. E eu não fui mais a Cuba e Cuba veio atrás de mim. Mas que mistério, né? Essa foi boa. E lá em Cuba, uma das experiências sobrenaturais que nós tivemos, junto com a missionária Renilda, que num culto que nós fizemos de manhã, havia um militar que estava nesse culto, só que eles, como militares, todos aqueles que trabalham para o governo, é proibido de entrar dentro de uma igreja. E as igrejas em Cuba é nas casas, a maioria, né? É Tem, casa culto, né? é casa culto que eles chamam, Não mas tem a tem. placa denominacional. E também tem igrejas locais também, que era antes da Revolução, por isso que existe também as igrejas locais que Exemplo têm da templos. metodista, né? É a Metodista, a Batista, a Assembleia de Deus, tem algumas, as igrejas mais tradicionais. E nesse culto, nessa casa que teve, esse homem estava lá. E quando acabou, a esposa dele veio me chamar. E chamou a Renilda também e falou: vem cá, vamos lá no quarto. Só que ninguém pode ficar sabendo. Eu falei: por quê? É porque ele quer Jesus.
E ele não pode declarar aqui diante de todos, porque ele é um militar. E aí nós oramos, ele chorou muito, se quebrantou, demos uma Bíblia para ele. Foi tremendo. E depois eu também fui renovar o meu visto na polícia. E a mulher estava cantando uma canção. Aí eu cheguei e falei, poxa, você é cristã que nem eu. Ela, fica quieta, fica quieta. Não fale, eu não posso falar que eu sou cristã. Eu estou aqui adorando meu Deus, mas não deixo que eles saibam, E, porque eu sou presa. e a restrição alimentícia, que é muito forte também, né? Exatamente. As crianças lá sofrem demais. E outra coisa que nós vimos que estava uma escassez de. Precisava chover em Cuba, lá no lugar que a gente estava, em Buenaventura, na província de Holguín, uma escassez de chuva, chuva. Estava seco, seco, seco. E a missionária Renilda falou: vamos orar, vamos orar. E levantamos as mãos para orar ali. E pedi a Deus chuva. Ela foi embora 2 dias antes de mim. Quando ela foi embora, que ela já tinha no Brasil, no outro dia choveu. Deus ouviu a oração. O milagre foi tremendo. Meu Deus do céu, que coisa impactante, né? E é um lugar muito difícil. Eu E a tive gente ali, eu falei, viveu muito milagre de cura em Cuba também, muita libertação. É um país assim que tem vivido muito assim, espiritismo, né? Tem muito eu lembro espiritismo você lá, falando de influência cura. do Haiti. Eu tive o privilégio de orar por cura por uma pessoa em Cuba. Ela foi curada de uma forma tão sobrenatural que ela não podia comer. O estômago dela, não sei qual que era o. Problema. Mas ela não podia se alimentar. E foi no dia que. Você como que é, né? Você mata um porquinho para 50, 100 pessoas, né? Sim, Porque a comida toda é compartilhada e fracionada, né? E tem que multiplicar. O negócio é muito precário. E mesmo com tudo aquilo, ela não poderia comer aquela porção dela. E eu lembro pela graça de Deus, porque é Ele que faz. E nós oramos por imposição de mãos. Foi naquela vez que. Ah, você estava, acho que você estava foi naquela vez, sim. E ela foi curada e ela não sabia se ela se alimentava ou se ela dava lugar ao Espírito Santo. Acho que você lembra desse dia. Foi num quintal de uma daquelas casas. É, um quintal assim, uma forma até, né? Porque é um lugar bem simples, né? é, No fundo da casa, né? foi E você tremendo. vê assim a mão de Deus agindo e o milagre acontecendo não tem preço, né? Nossa, muito, muito impactante aquele dia. E ela começou a dar lugar ao Espírito Santo. Aí teve, e ela colocava a mão, eu fui curado, fui curado. E lá eles têm a cultura muito de abraçar e beijar, né? Aham. Quando eles recebem um milagre, vou até revelar essa particularidade. Eles começam a te abraçar e te beijar, sabe? Te Como agradecer. gratidão, assim. Graças, graças. E abraça e beija aquela coisa de eles não sabem como agradecer. E quando eles vão adorar também, né? Que eles se jogam no chão, né? Eles adoram, se jogam no chão, se esparramam. E às vezes a gente hoje, na nossa cultura, para dar um glória a Deus, é uma dificuldade. E lá eles se Eles jogam. são bem Falei, expressivos em nossa, tudo. É na dança, na no dança, na louvor, cultura, é um povo muito muito abençoado. alegre, Um povo muito. alegre, É um povo que ama. com certeza. Isso. 5 anos de Cuba? 5 anos trabalhando em Cuba. Aí eu deixei de viajar por causa da pandemia, depois nunca mais fui, né? Meu Deus do E agora céu. os cubanos estão vindo para cá e eu estou cuidando Aí deles você aqui. querendo fugir dos cubanos, aí os cubanos vêm aqui para você cuidar deles E e a aí obra não para, abençoar. continua, né? Exatamente. Que coisa linda, né? Então O a gente vê chamado é para as nações, né? Então Deus tem um tempo para todas essas coisas, né? Mesmo que você está parado num lugar pensando que está parado, mas Deus traz as pessoas até você para que você possa cuidar. E atualmente na nossa igreja nós estamos trabalhando nessa área de formação de discípulos, cada líder dentro da igreja formar os seus próprios discípulos para que esses discípulos formam outros discípulos. Porque conforme a igreja vai crescendo, o pastor não tem condições de cuidar da igreja em geral. Então, nós estamos cuidando um do outro nessa visão de ir pregar o evangelho e ir fazer fazer discípulo, discípulos. porque também é uma ordenança também. Isso. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma Hum. ordenança de Jesus que está registrado
nos evangelhos e de fazer discípulos. E atualmente o nosso pastor é cubano também. E ele fala Sim. português e espanhol. Glória a Deus, que coisa E aí linda, eu né? sou a tradutora dele nos cultos de domingo, porque tá chegando muito cubanos que ainda não falam português. Então eu traduzo pro... Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, já estou com saudades. É, Porque está quase terminando o nosso tempo aqui. já? É. E ela nem pregou, que ela separou uma palavra ali, gente. E Aí Deus já ela tá me separou uma dando outra palavra já. ali. Glória a Deus. E o tempo é pouco para a gente relatar melhor a sua trajetória de vida e fé dos 12, não vou falar a idade dela, tá, gente? Dos 12 até agora, 12 anos de idade até agora, são 47 anos de ministério. Não falei a idade, né? Ninguém pegou a calculadora, tá tudo bem. Glória a Deus, ainda bem que Deus nos renova como águia e nós somos novos na presença dele. É, É o renovo de Deus, como eu costumo dizer que Deus não trabalha com coisas velhas, ele faz tudo novo, novidade de vida. Então a gente já está com saudade. Aprove a Deus que prepara uma outra ocasião para que você esteja conosco. Que testemunho impactante de vida, de fé, é algo assim que eu tenho certeza que aonde esse vídeo chegar, você não será o mesmo mais depois deste depoimento da palavra cast. Para a glória de Jesus. Haverá mudança na sua vida e no seu ministério. eu creio. Através da vida da missionária Suzy, esse legado de fé. Faltam palavras para a gente relatar. Você quer ler um versículo rapidinho ainda? Você separou? Eu vou ler Versículo? esse versículo Dá que tempo, Deus, rapidinho. enquanto a gente estava falando aqui, Que Deus depois nós estava vamos orar. falando desse versículo. Isaías 61, 1 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que eu quero dizer? Jesus citou essa palavra em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre você. Por quê? Porque ele tem um propósito. O Senhor não deixou o Espírito Santo nós só para termos momentos de experiências de emocionais com ele, de receber o poder do Espírito, falar em línguas, mas ele deixou um propósito. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, para falar do amor dele, para poder restaurar quantos estão aí oprimidos, precisando de uma libertação, uma palavra, quantos estão presos. E hoje o Espírito Santo quer te usar. Deixa ele te usar. As boas novas que nós precisamos falar para esse povo, gente. Tem muitas notícias ruins. As pessoas querem ouvir coisas boas. E você quer saber a melhor coisa do que a palavra de Deus, que é a coisa boa que nós devemos pregar? Então, pregue a palavra, insta. Não deixe de falar do amor de Deus. Comece a ter discípulos, né, no meio dos seus relacionamentos. Aqui, outra palavra que eu ia ler é aquela palavra lá em Lucas capítulo 7, onde Jesus teve um encontro com um centurião, que ele ouviu de Jesus, ele foi atrás de Jesus, porque ele tinha uma necessidade. O empregado dele estava enfermo. Mas ele falou: Jesus, eu não sou nem digno que o Senhor venha na minha casa, mas basta uma palavra. Tem pessoas que estão esperando somente uma palavra sua para que as pessoas sejam mudadas de vida. Então, deixa Deus te usar para a glória dele. Amém? Glória a Deus. E eu não vou perder a oportunidade que a missionária vai orar por nós também. Amém. Orar pelas vidas dos ouvintes do podcast PalavraCast. Amém. Pai, no nome de Jesus, obrigada. Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Obrigado por esse podcast, que pode ter sido de bênção para aqueles que ouviram esses testemunhos, essa palavra, porque a tua palavra não volta vazia, ela é viva e eficaz. Senhor, se nesse momento tem alguém necessitado de cura, de uma libertação, de uma restauração,
de um milagre sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Envia agora os teus anjos dos céus. Levamos a palavra para essas vidas nesse momento, que sejam curadas, que sejam tocadas, que sejam libertas, que sejam restauradas, que o Senhor, ó Pai, abra as portas que estão fechadas e que o milagre da prosperidade venha sobre cada um. Ó Deus, que possamos ouvir testemunho do agir do Senhor e aqueles que são chamados pelo Senhor para servir o teu amor, talvez Sim, machucados, Jesus. ou talvez alguns Nós estão desanimados, concordamos com esta caídos, ó oração. Pai. Ó Deus, mas agora, Deus, restaure, traga ele de volta ao primeiro amor para seguir na tua obra, fortalecidos na palavra que não volta vazia. Que o Senhor continua sendo o mesmo ontem e hoje, eternamente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Obrigado, missionária. Eu que É. agradeço. Suas considerações finais, fique à vontade. É. Eu quero agradecer, né, pastor Ivan, pastor... esqueci o nome. Ariston. Ariston, nome difícil. Nosso amigo também, nosso irmãozinho aí. Paulo, que tem nos ajudado nesse podcast. E a você, principalmente, que está aqui ouvindo a gente. Saiba que aquele que começou a boa obra, ele vai continuar até o final. Deus não terminou ainda. Deus começou algo em você e ele continua te amando, te abençoando e querendo te usar para a glória dele. Deus abençoe. Missões está no coração de Deus e também está no teu. E no Amém? nosso. No No nosso. nosso. Glória No a Deus. nosso. Obrigado, missionária De Suzy. nada, Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te Obrigado por ter- bendiga. Deus lhe bendiga por ter recebido esse convite e Amém. aceitado. E você ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Mais um PalavraCast. Deus te abençoe e até mais.